Olá, alunos do oitavo ano. Esse aqui é o videozinho que eu falei para vocês que iria fazer para estar auxiliando nos estudos de vocês e a preparação para a avaliação. Vai ser uma avaliação simples, mas eu tive essa ideia de preparar um material para a gente revisar, certo? O assunto que nós estamos estudando, essa unidade, desde o início do ano, nós estamos vendo esse tempo verbal, o passado simples. Quando nós falamos sobre o passado em inglês, nós lidamos com duas realidades. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Nós estudamos os dois, vamos revisar aqui eles e os dois também vão cair na nossa avaliação. Então, antes de chegarmos até esses verbos e essas diferenças entre eles, vamos relembrar aqui alguns detalhes sobre o tempo verbal, que são características que nos ajudam a identificar sobre o que o verbo está falando, qual a situação que você utiliza o passado simples. O simple past, também chamado de passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Bem, existem 12 tempos verbais na língua inglesa, incluindo aí um futuro com going to, seriam 13, mas o passado simples, ele tem uma dificuldadezinha a mais por conta da presença dos verbos irregulares, onde nos outros tempos que também estão relacionados com o passado, as regras são diferentes, eles não sofrem tantas modificações quanto no passado simples. Esse tempo verbal ele é utilizado especialmente para falar sobre situações que iniciaram no passado e foram finalizadas. Então, essas ações elas aconteceram e já foram finalizadas. O simple past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Existem dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Podemos dizer que os verbos regulares seguem as regras, enquanto os irregulares não seguem. Logo, eles ganham novas formas devido às mudanças que sofrem ao serem flexionados no passado. Então, vejam, os regulares seguem regras, os irregulares não. Então, eles vão ter outros formatos. Aqueles verbos que seguem as regras vão ganhar uma terminação de acordo com a regra em que ele se encaixa. Já os verbos irregulares, nós temos que conhecer a forma como ele fica, porque não existe nenhuma indicação, nada que nos leve a identificar assim automaticamente como ele vai ficar no passado. Então, você precisa estudar de alguma forma, decorar, ou então estar ali com uma lista de verbos irregulares em mãos. Mas o que é flexionar ou conjugar um verbo? Conjugar é flexionar. Você conjuga um verbo quando você deixa ele de acordo com a pessoa, de acordo com o pronome ou sujeito na frase. Então, flexionar um verbo em algum dos tempos, modos, pessoas e números, acrescentando-se ao radical do verbo os sufixos flexionais verbais adequados. O que isso quer dizer? Se a pessoa estiver no plural, por exemplo, for eles, o verbo também tem que seguir essa ordem e estar no plural. Se o pronome ele for um pronome feminino, como no inglês nós temos a separação entre he e she, ele e ela, então no português ele seguiria essa ordem. Mas em inglês nós não temos essas dificuldades. Por quê? Em inglês, os verbos eles não sofrem as modificações em número e em gênero. Então, não tem a questão do plural e singular e nem do masculino e feminino com os verbos, com exceção do verbo to be, porque ele tem uma forma plural e duas formas singulares no presente e uma forma plural e uma singular no passado. Mas é só o verbo to be. Os outros verbos, eles têm uma forma para todos. Não importa se é feminino ou masculino e não importa se está no singular ou no plural. Os verbos na sua forma básica em inglês
se apresentam no infinitivo, que é formado junto com a partícula to. Lembra, nós já estudamos muito o uso do to em inglês. E ele é um indicativo de infinitivo. E ele é o oposto do que nós estaríamos fazendo ao conjugar. Quando você conjuga um verbo em inglês, automaticamente você tem que remover esse to, que geralmente vem na frente do verbo. Então, ele teria que sair. Quando flexionamos o verbo para que este fique de acordo com o pronome, ele perde o to e sofre as modificações de acordo com o tempo verbal e o número ali. Isso em português, e em inglês ele sofreria as modificações de acordo com o tempo verbal em que você está ali trabalhando. Temos aqui um exemplo, olha. To like. To like é gostar. Esse ar aqui, do português, indica que ele está no infinitivo. O que torna o verbo infinitivo no inglês é o to no começo. Mas aí aqui na frase, olha. She likes chocolate. Ela gosta de chocolate. Então, like, além de ter perdido o to, ganhou um S no final. Isso acontece porque a regra do presente simples é que os verbos na terceira pessoa finalizados com E ganham um S. Então, aqui o verbo like, gostar, ele se adequou ao tempo verbal que nós estávamos usando. Já no passado, que é o nosso tempo de estudo aqui nessa unidade. She liked chocolate. Ela gostava de chocolate ou ela gostou de chocolate. Então, vejam, como like já terminava com a letra E, só ganhou a letra D. Então, isso aqui é flexionar, isso aqui é conjugar. Like sofreu essas modificações por conta do pronome. Ele não pode vir com o to e ao mesmo tempo estar junto do pronome. Ou eu digo gosta, ou eu digo gostava, ou eu digo gostar. Então, dependendo da sua intenção, do que você quer utilizar, do que você quer dizer em inglês, você vai ter que fazer essas adequações, essas modificações. Vamos dar uma olhadinha aqui nas regras para passar os verbos regulares para o passado. Nós temos aqui a regra geral, que é a nossa base. A regra geral diz que os verbos regulares no passado simples ganham ED. Ou então, um desses ele já terminar com letra E, que foi aqui o caso de like. Então, a regra geral é: todos os verbos regulares ganharão um D ou ED. Todos. Com exceção desses que se encaixam nessas regras que eu vou falar agora. Olha. Essa primeira regra. Em verbos regulares terminados em Y, precedido de consoantes, eliminamos o Y e acrescentamos IED. Essa palavra precedidos quer dizer que é algo que vem antes dele. Então, quando o verbo ele termina com Y e antes dele tem uma consoante, você vai eliminar ele e vai acrescentar IED. Olha aqui o nosso exemplo, to study virou studied. Então, teve duas modificações. O to saiu e o IED entrou. Então, sempre observem mais de uma letra. Não olhe só que a palavra terminou com Y. Observe o que vem antes dela. Então, tem o Y precedido de uma consoante, ele é eliminado e no lugar dele vai entrar IED. Então, pense, essa regra aqui é só para quando ele tem uma consoante antes. Se for uma vogal, então ele se encaixa na nossa regra geral, ele vai ganhar ED, que seria o caso de play. Play termina com Y, mas antes do Y tem uma letra A, é uma vogal. Então, o Y ele vai permanecer, vai ficar a palavra do mesmo jeito e só vai acrescentar o ED, ele não vai perder letra nenhuma, como são aqui as palavras que se encaixam nesse quadro. Regra 2. Em verbos regulares, monossílabos tônicos terminados em CVC, que é o consoante, vogal, consoante, nós repetimos a última consoante e acrescentamos o ED. O que isso quer dizer? As palavras, esses monossílabos tônicos em inglês, geralmente é fácil de identificar porque são palavrinhas curtas, olha, como stop e shop. Stop, parar, e shop, fazer compras. Então, vejam, aqui eu tinha uma consoante, uma vogal, uma consoante. Essa continha sempre é feita de trás para frente, olha.
uma consoante, uma vogal, uma consoante. Então, o que acontece? A última letra é duplicada e você acrescenta ED em seguida. Então, é fácil de identificar os verbos regulares no passado porque, independentemente da regra no qual elas se encaixam, todos eles vão ganhar esse ED no final. Todos eles. Pode ter algumas diferenças, como o caso aqui do Y, que ganha um I também, mas todos os regulares vão ter ED no final. Então, esses dois exemplos aqui, eles terminaram com P, mas você vai aí observar o exemplo que você vai ter na avaliação. Se terminar com M, você vai duplicar o M. Se terminar com T, você vai duplicar o T. E assim sucessivamente. Você vai duplicar a última palavra, a última letra, se a palavra se encaixar aqui, no caso desse sanduichinho, do consoante, vogal, consoante. A terceira regra: verbos regulares que não seguem as regras anteriores recebem D, se forem terminados em e ED se forem terminados em consoante. Então, isso aqui é a questão da regra geral. Se ele não termina com Y, precedido de consoante, e não se encaixa na regra do CVC, então vai ganhar D, se já tem uma letra E. Se não tiver uma letra E, vai ganhar ED. Então, vocês têm, no geral aqui, com foco total, duas regras, a do Y e a do CVC. Muita atenção! As regras anteriores só acontecem no verbo da frase afirmativa. Nós temos três tipos de frase: afirmativa, negativa e interrogativa. E essas regras aqui que eu acabei de explicar só se encaixam na afirmativa, certo? Então, vamos ver como é que faz a formação aí das frases negativas e interrogativas no passado simples. Observe esse quadro. Nós temos aqui a forma afirmativa e todas elas terminando com IED, porque study termina com Y, né? Nós tínhamos ele aqui, ó, como exemplo, study. Então, ele tinha um Y com a consoante antes, então ficou studied. Então, nós temos o mesmo verbo aqui. E essa aqui é a forma afirmativa. Ganhou IED, está no passado. Já a forma negativa, eu tenho que acrescentar o not, o não. Mas not, lembrem-se, ele não anda sozinho. Ele sempre vai estar acompanhado do verbo auxiliar, que no caso do passado simples é o did. E em inglês, basta apenas uma palavra na frase que esteja no passado para toda ela ficar no passado. Então, aqui, o que era indicativo do passado é o IED, mas aqui já vai ser o did. Sendo que did entrou, study voltou para a forma normal dele, ó. Então, aqui, tudo foi acrescentado not, juntinho do did, e study ficou na forma normal. Na forma interrogativa, existe a mesma regra, o did ele entra aqui em cena, só que existe uma inversão dos termos. Quando nós formamos uma pergunta no inglês utilizando o verbo auxiliar, seja qualquer um deles, em qualquer um dos tempos verbais, o verbo auxiliar ele vai ser a primeira palavra. Existem as exceções, quando é utilizada as palavras interrogativas, ali pronomes interrogativos, mas nesses casos aqui nós não vamos estar trabalhando na nossa avaliação. Então, foquem nessa questão que, quando nós estamos na forma afirmativa, o verbo principal vai terminar com D, ED ou IED. Quando entramos na forma negativa, o not vai fazer parte da frase e por isso ele vem acompanhado do verbo auxiliar did. E na forma interrogativa, did também entra, só que aí ele vai passar a ser a primeira palavra da frase e a ordem ela permanece normal, ele só passa a ser a primeira palavra e o resto da ordem da frase ela segue normalmente. Note que ao fazermos as formas interrogativa e negativa, usamos o auxiliar did e o verbo no infinitivo sem o to. Quando ele diz o verbo no infinitivo sem to, é a forma básica, a forma normal do verbo. E ele volta à sua forma básica porque did está fazendo o trabalho de colocar a frase no passado. Vamos aqui praticar com esse exemplo.
nós temos aí um exercício que já foi respondido do livro na página 19. Era o quarto quesito. E ele está pedindo: escreva frases na forma interrogativa e negativa, que é a questão que eu acabei de explicar aqui. Então, junto com esse exercício, eu vou explicar como que fica essa formação. Olha só, a letra A. The man observed the moon. O homem observou a lua. Então, esse observou aqui foi formado, tá tudo no passado, por conta desse ED. Observe é um verbo que já termina na letra E, então ele só ganhou um D, só teve esse acréscimo. Já na forma aqui interrogativa, os termos eles ficam na mesma ordem, olha. The man observed the moon. Só tem aqui a retirada desse D, porque o did entrou. E did fica aqui como primeira palavra, porque nós estamos numa frase, ó, interrogativa. É uma pergunta. Na forma negativa, the man didn't, que é a mesma coisa que did not, essa é a forma abreviada e essa é a forma completa. Tanto faz utilizar uma como a outra, as duas são corretas. Aconselho utilizar a forma completa se você não souber abreviar. Então, the man didn't observe the moon. O homem não observou a lua. Ora, por que ficou observou aqui se não tem um D? Porque did fez esse trabalho. Não precisa ter esse D, porque did está exercendo essa função. E a posição dele é justamente depois do sujeito. Aqui o sujeito é o homem, então o homem não, did not, observe the moon. O homem não observou a lua. É a mesma ordem do português. Então, isso aí vem facilitar e ajudar nesse assunto. As respostas curtas. Toda pergunta feita com did é respondida de uma forma curta. Você tem a possibilidade de responder com sim ou não. Então, vejam. As short answers, respostas curtas. Em inglês, para responder perguntas com sim ou não, é possível usar apenas yes ou no, mas é algo considerado informal. No modo formal e seguindo a gramática, usamos o verbo auxiliar e o pronome pessoal juntos. Então, não é tão complicado. As palavras que elas vêm na pergunta, geralmente elas voltam na resposta. Observe. Did Liz study yesterday? Liz estudou ontem? Nas perguntas, o did ele não tem tradução. Ele é apenas um acessório e está exercendo a função de colocar toda a frase aqui no passado. Did Liz study yesterday? Esse study ele deveria estar sem esse IED, foi um erro meu, certo? Desconsiderem, mas esse exemplo aqui é o mesmo do livro. E aí as respostas possíveis. Yes, she did. Sim, ela estudou. Esse did é uma confirmação do study. Ou então, no, she didn't. Veja, she, que é ela, está representando Liz. Pronome, né? Aquele esqueminha que a gente já aprendeu de substituição, porque os pronomes são equivalentes aos nomes. Então, se eu disser Maria é bonita e disser ela é bonita, a informação não sofreu modificações. Eu estou dizendo a mesma coisa. O pronome e o nome são equivalentes. Então, tem essa substituição. Se fosse, por exemplo, Mário, did Mário study yesterday? Então, seria yes, he did. Ou então, no, he didn't. Poderia ser aqui também did not, o que é a forma completa. Então, essa diferenciação, essa adaptação, vocês vão fazer dependendo do exemplo que vocês têm. Se for plural, nós temos as opções de you, we e they. Então, quem ainda não estiver se sentindo seguro com os pronomes, eu aconselho que faça ali uma revisão, pelo menos nos pronomes pessoais básicos do inglês. E os advérbios. No inglês, os advérbios de tempo, eles são como indicadores, eles são características que fazem parte dos tempos verbais. Então, nós podemos ter essas palavras, os advérbios, como um indicador de tempo e um indicador
ali do tempo verbal que nós estamos estudando, no caso, o passado simples. Todas as vezes que alguma dessas palavras aqui aparecer, geralmente elas vêm no final da frase, pode acontecer também no meio, mas a questão é, se elas aparecem, é porque a frase está no passado simples, ok? Então, vejam só. Yesterday, ontem. Last night, noite passada. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. The day before yesterday, anteontem. Last month, mês passado. Tudo relacionado a alguma coisa que já passou, que já aconteceu, que foi finalizada. Então, o advérbio ele vem para dar uma característica ao verbo e ele vem principalmente para fechar toda a ideia. Se eu falar assim, eu dei aula, tá no passado, mas quando eu digo eu dei aula ontem, eu fechei toda a ideia com essa informação final. Eu disse quando foi que eu dei aula. Eu ainda posso complementar com hora, eu posso complementar com datas, mas a questão é que você, notando a presença de alguma dessas palavras, algum desses advérbios e indicadores de tempo, eles são pertencentes ao passado simples. Vamos ver aqui um exemplo, olha. Tom arrives in Paris. Esse Szinho aqui, ele é pertencente do presente. Então, tá, Tom chega a Paris. No passado, Tom arrived. Tom chegou. Olha, esse S ele foi substituído por um D. In Paris, yesterday. Tom chegou em Paris ontem. Eu poderia dizer só Tom chegou a Paris. Sim, e estaria no passado. E Tom arrived in Paris yesterday. Tom chegou a Paris ontem. Eu só fiz um acréscimo ali na informação, né, na questão, mas não tem um problema. Eu poderia dizer que Tom arrived in Paris last night, 2 weeks ago, the day before yesterday ou last month. Não estaria nada errado. Você vai fazer a seleção de qual utilizar dependendo da informação, né? Dependendo da afirmação que você está fazendo. Bem, gente, essa foi aí a revisão rápida assim, né, das nossas aulas sobre o passado simples dos verbos regulares. Eu vou agora fazer a parte 2 com os verbos irregulares, ok?